dia, o nosso programa Tudo Posso começa agora com uma dica super bacana daqui a pouquinho, sabe por quê? Hoje você vai aprender a fazer uma linda bandeja de MDF para poder recepcionar seus convidados, para fazer aquele cafezinho na cama. Muito legal, porque bandeja, inclusive, enfeita, deixa tudo muito mais bonito. Na nossa culinária, uma focaccia de tomates, queijo e manjericão, olha só, para dar água na boca, não é verdade? E uma sugestão muito bacana aí para o seu lanche, para o final de semana, para o finalzinho de tarde. Vamos também saber um pouquinho mais sobre anorexia, um assunto que preocupa e que a gente sempre tem que estar muito bem informado. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os seus direitos, porque o termo indenização se refere à compensação devida a alguém de maneira a anular ou reduzir um dano, geralmente de natureza moral ou material. A indenização tem previsão no Código Civil Brasileiro de 2002 e em seu artigo 944 que diz: a indenização mede-se pela extensão do dano. E tem ainda que se analisar também a relação entre a culpa do agente e o dano causado. Para explicar tudo sobre esse assunto, eu recebo agora a doutora Marcele Soares, advogada e coordenadora da Comissão de Cultura da OAB Penha de França, que vai realmente esclarecer tudo sobre indenização. Bom dia, doutora. Bom dia. Prazer recebê-la no nosso programa. É uma honra. Primeiro vamos explicar, né? Que tem dois tipos de indenização. Isso. A indenização moral e a material. Tá. A moral, ela envolve os aspectos danos causados fisicamente e psicologicamente. E a material envolve patrimônio. Tá. Como que a gente... Vamos explicar, assim, especificar e como proceder em cada caso. Tá. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de dano material e moral. Tá. O material, quando existe um acidente de veículo, onde vem ocorrer o óbito. O que acontece? As pessoas os herdeiros, as pessoas dependentes do falecido, têm direito a entrar com pedido de indenização moral e material. O material envolve todos os gastos que a pessoa teve, desde remédio, funerária, tudo que ele gastou. E o moral envolve os aspectos, danos psicológicos, se tiver uma criança, a esposa, danos físicos, se houver algum dano físico com alguém do lado, também família. Então envolve todos esses aspectos que é calculado de acordo com a vida social do falecido e das condições de quem ocasionou o dano. Tá, e como que a gente pode falar que é feito esse cálculo de indenização, então, né? É assim, o juiz, cada caso é um caso analisado pelo juiz. Os advogados têm feito alguns cálculos de acordo com o entendimento, a analogia de cada um. Cada caso que aparece no escritório a gente vai analisar. Primeiro, a condição financeira também do réu, no caso, né? E a condição também de vida que a vítima, independente de ter óbito ou não, tem. Tá. Então, analisando esses dois casos e de acordo com o dano causado, a gente pode requerer uma indenização. Tá. Quando o caso, vamos dizer, é o inverso, né? Quem causou o dano não tem tanta condição e quem sofreu o dano tem mais condição, mas mesmo assim está no seu direito de ter a indenização, de reclamar. Vamos dizer, a gente citou o caso de um acidente de automóvel. Quer dizer, além de perder o bem material, que de repente o carro deu perda total, alguma coisa assim, também chegou a perder um ente querido e tudo mais. Independente até dessa relação, né? Como que fica isso? Né? Então, direitos todo mundo tem. Ele pode reivindicar os direitos dele de acordo com a condição de vida, não tem problema nenhum. O duro é verificar se a pessoa vai receber, né? Vai existir uma dívida pelo resto da vida, da parte que causou o dano. É praticamente uma condenação, né? Se a pessoa que foi, vamos dizer, que causou o dano, não tiver tanta condição, ela vai... Mas mesmo assim, se for julgada, ela vai ter que... Isso vai perdurar. Ela vai ser condenada a pagar da mesma forma, independente se é pobre, se é rica, ela é condenada. Existe uma dívida ali. E aí ela vai ser executada, vai ser penhorado bens, conta corrente, qualquer tipo de conta bancária. Vai ser penhorado tudo. Tá. Os casos mais comuns hoje que as pessoas recorrem à indenização, quais são? Tem muito caso do Código de Defesa do Consumidor. Algum dano causado, ou protesto do nome sem ter o nome
indevido. Nesse caso, entra com dano moral também. Também. Material e moral. Você entra com uma rescisão e você pede os dois. Se por acaso, qualquer instituição, eu fiz uma compra, um crediário, e aí vem a tal da cartinha do SPC que diz que eu estou em débito e eu não estou, e eu comprovar. O que eu posso fazer? Você vai entrar com uma ação de rescisão, rescindindo, ou uma sustação de protesto, se o protesto vir antes, e cumulado com uma ação de indenização, danos morais e materiais. Aí, dependendo do caso, o que ocasionou a aprovação desse crédito para a pessoa? Aí você entra com a ação pedindo, reivindicando tudo. Tá. Hoje as pessoas, em termos de indenização moral, os casos que têm tido a maior recorrência? Então, a gente tem visto muitos casos na área de família, né? Sim. Mulheres, homens independentes, companheiros, entrando com pedido de indenização. Eu tive um caso recente que a noiva foi abandonada na porta da igreja, mais ou menos. E ela tinha gasto muito com relação à festa, com relação a tudo. Ela compartilhou com ele, E aí, ela entrou com pedido para ser ressarcido o valor que ela gastou e mais danos morais, por todo o tempo que ela ficou junto, por ter ocasionado todo esse transtorno, inclusive psicológico. Sem dúvida. Que causa uma situação muito delicada. A gente tem visto isso muito, E os juízes isso ainda acontece porque a gente pensa que essa coisa da noiva ser abandonada na porta da igreja é coisa de novela, é coisa do passado. Quer dizer que ainda às vezes acontece existe um isso. constrangimento por parte, principalmente da mulher, que é aquela coisa, ser abandonada, Aí ela se cala, mas tem visto muitos processos. Nesse caso? Nesse caso, interessantíssimo. Porque a gente pensa que hoje está em desuso isso, Que ninguém abandona ninguém no altar ainda. Justo. E tem tido muitos processos, muitos julgamentos nesse sentido. E os valores é de acordo com o que é aprovado. Tá, gastou X mil reais com a festa, ela vai cobrar aquilo e mais. E mais os danos morais, que seria... Esse não tem preço. Aí não tem preço, lado psicológico. Aí vai depender do juiz. Do juiz, para decidir. Normalmente, em primeira instância, saem valores altos e em segunda instância cai um pouco. Vai negociando, vai fazendo acordo. O tribunal vai caindo um pouco os valores. Então, como tem a decisão do tribunal... Se a pessoa não paga indenização, chega aí presa, qual é a pena? Não, neste caso não. É um processo cível que envolve só na área cível. Só isso? Só. Agora tem o caso de acidente que veio a ter o óbito, é uma ação criminal que aí não envolve, Você pode entrar com os dois processos. Tá. Hoje em dia, em que outras situações corriqueiras do nosso dia a dia, que as pessoas têm muita vergonha de usar o seu direito, mas que, você falou, o direito do consumidor principalmente, na verdade, acho que é onde a população se sente mais lesada. Porque é tudo, não é simplesmente uma comprinha, é o uso de um serviço, seja de telefonia, qualquer tipo de serviço, até em hospitais, o convênio médico. Então, assim, as pessoas ainda não exercem esse direito. Justamente. E teriam até chances grandes, nesse caso, de uma indenização. Por exemplo, que tipo de situação com convênios médicos que as pessoas têm que estar alertas que devem recorrer? Em muitos casos, convênio médico é quando o convênio não quer cobrir um exame, sabe? Você entra com uma liminar, aí você tem todo o transtorno, você pode requerer uma indenização do convênio, Aí vai depender de cada situação. A gente tem visto muito na trabalhista. Quais os casos hoje de mais? Assim, ofensas morais, por exemplo, se o patrão é muito bravo, começa a ofender moralmente o funcionário, não usa termos profissionais, assédio moral, a gente tem visto bastante. Mas isso precisa também de comprovação, de testemunha, porque senão acaba também virando um modismo, As pessoas... Mas as trabalhistas, eles têm pedido muito indenização também. Aí cada juiz vai julgar. Porque assim, se você está no seu direito, principalmente nesses casos que cabe a indenização, porque hoje é muito grande, o número de situações que você pode e deve pedir, mas nem sempre por falta até de conhecimento dessa área que as pessoas não pedem, não é isso? Justamente. E assim, cada profissional, cada colega também tem que analisar o caso, não é assim, o cliente chega no escritório e você vai entrando com pedido de indenização. O profissional, ele tem que analisar muito antes de promover esse tipo de ação, que é muito delicado, principalmente contra bancos.
Por né? quê? Os bancos são, as maiores reclamações são com relação ao quê? Internet, serviços da internet? Cobrança de taxas de cartão de crédito. Então, os clientes chegam no teu escritório e falam, doutora, eu não assinei nada. Aí você promove a ação, aí lá na frente o banco junta contrato, junta tudo assinado pelo cliente. Porque na hora... O cliente não leu o contrato. Não leu aquelas, né? Então eles vão, assinam tudo e diz que não assinou nada. E aí você acaba perdendo a ação. Você, que é a doutora que vai acompanhar o caso, não tem acesso a esse contrato e acaba perdendo a ação. Aí vem a perícia, ele fala, não, eu não assinei nada. Aí o perito vai lá, analisa, a perícia grafotécnica analisa e fala, foi ele que assinou. Então é complicado. Na verdade, assim, usar o seu direito se realmente você tiver esse direito. Justamente. Né? Aí, com certeza, você vai ser bem-sucedido aí no seu processo, não é isso? Com certeza. Obrigada, doutora. É Um um prazer prazer. recebê-la. Daqui a pouquinho você vai aprender a fazer uma bandeja super bacana, linda, que vai enfeitar a sua casa, a sua vida e, com certeza, o seu dia a dia. A gente volta já.